E esse aqui é mais um vídeo só para você que está no curso, que é para a gente falar um pouco sobre a história da hipnose. Como eu falei, em sala eu quero economizar um pouco de tempo, então eu quero deixar esse assunto, que é um pouco mais falado, mais um tipo de palestra, sem muita interação, para falar aqui para vocês em um vídeo, porque assim fica mais fácil, a gente não vai gastar esse tempo em sala de aula, e isso vai ser muito valioso para a gente, para o nosso aprendizado. Então eu estou aqui para falar para vocês sobre a história da hipnose. E onde é que começou a hipnose? Quem foi que começou com esse negócio de hipnose? Foi aquele cara que foi na televisão semana passada e falou, bem dormido, bem dormido? Não, não foi. Os primeiros registros que se tem da hipnose são muito antigos. É aceito como o primeiro registro de um processo de hipnose lá no Papiro Ebers, que é como se fosse o tratado de medicina mais antigo do mundo. É um papiro feito no Egito, que descreve vários protocolos, várias receitas de remédio popular, e inclusive tem uma descrição completa do sistema circulatório do corpo humano. Dentro desse papiro, em alguns processos, fala sobre a cura através do sono induzido, através das terapias de sono induzido, ou seja, não é exatamente o que a gente chama de hipnose hoje, mas de alguma forma já é a hipnose funcionando. E você vai entender logo mais o que no fim das contas é hipnose, não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um estado natural e não importa muito o nome que se dá, é simplesmente um estado que existe. E lá naquela época, os sacerdotes usavam coisas que eles chamavam de templos do sono, para as pessoas entrarem e se colocarem nesse estado de hipnose para receber sugestões e tratar dores e doenças, que é o que eles tinham na época como ferramenta. Então esses são os primeiros relatos que se tem de processos de hipnose acontecendo lá no Egito mais antigo. E agora a gente acelera um pouco o tempo e pula direto lá para 1700, mais exatamente 1773, que foi quando começou a surgir e ficar popular um alemão chamado Franz Anton Mesmer. Mesmer, que a gente conhece, né, da expressão estou mesmerizado, mesmerizar, né? Mesmer é o pai do mesmerismo. Ele foi um cara, um estudioso que começou a tratar pessoas entendendo que essas pessoas tinham como se fosse um campo magnético, tinham alguma coisa que ele conseguia manipular de alguma forma para gerar uma melhora para essa pessoa como uma espécie de tratamento. Ele foi o primeiro que começou a trabalhar com isso que hoje a gente chama de hipnose de uma forma mais técnica. Ele conduzia experimentos, chamava pessoas e fazia tratamentos, né, fazia os rituais mesméricos. E na crença dele, na época, ele trabalhava com uma energia magnética nas pessoas, né? Ele entendia que as pessoas portavam um tipo de campo magnético e com ímãs ele conduzia essas energias através do corpo da pessoa para promover uma melhora. Foi muito importante essa participação dele, todo esse conceito que ele criou, e foi assistindo a essas apresentações dele que um outro cara chamado James Braid começou a se interessar e estudar isso. E ele que começou a fazer testes e tirar um pouco dessa ideia do magnetismo, o que a gente chama de hipnose. Hoje ele começou a entender que era um tipo de terapia usando um sono induzido, usando um sono mental, e por causa disso que ele estava entendendo, ele fez uma relação, pegou o deus Hipnos, que era o deus do sono, e acabou criando o nome hipnose. Logo depois ele entendeu que não tinha nada a ver com sono, passou um tempinho, ele entendeu isso, mas aí ele se arrependeu, tentou trocar o nome, mas não deu mais certo. O nome hipnose que pegou no fim das contas, e ele mesmo querendo trocar esse nome não conseguiu mais trocar, ficou hipnose mesmo. Então James Braid é um cara muito importante porque ele deu o nome de hipnose para esse estado que a gente usa, para esse estado que é tão importante pra gente. Passando mais um pouquinho de tempo, lá em 1850, apareceu um outro médico. Vocês percebem que todo esse campo da hipnose foi sendo desenvolvido entre os médicos, com estudos, com o que tinha na época, e apareceu um outro médico chamado James Isdale. O James Isdale, ele foi o responsável por começar a usar a hipnose dentro de tratamentos e cirurgias. Ele fez mais de 3.000 cirurgias usando como anestesia simplesmente a hipnose. Vocês vão aprender logo mais como que é esse processo de anestesia, analgesia através da hipnose, mas isso para a época foi uma coisa incrível, até porque não existia anestésico na época, não existia
nem o éter existia como forma de anestésico. Tanto que o surgimento desses anestésicos químicos, o éter, ele está bem ali próximo desse momento e acaba que a hipnose perde um pouco a força, porque o boom que ela deu servindo como anestesia, ela acabou começando a perder porque era muito mais fácil usar aquela anestesia química, era muito mais prático para ser utilizada. E aí a hipnose acabou perdendo um pouco da sua força para esse ponto. Bom, passando um pouquinho de tempo, mas não muito, aparece um tal de Jean Charcot, tá? O Charcot, ele é conhecido como pai da neurologia. Ele também é mentor do famoso Freud. Ele foi um pioneiro no estudo do funcionamento cerebral. Ele foi um pioneiro, assim, como médico. Ele aprendeu a tratar o paciente completamente diferente do que os outros médicos tratavam. Ele acabou ficando responsável por um hospício onde tinha mais de 8.000 pessoas internadas. Entre essas pessoas, 4.000 mulheres que estavam internadas simplesmente por causa de histeria. Na época, eles consideravam que uma mulher histérica era uma mulher muito doente e qualquer coisa transformava uma mulher em histérica. Se aquela mulher estava com uma TPM mais forte ou fazia movimentos mais estranhos, como arquear as costas, ou reclamava ou apresentava dons especiais, ou até algum tipo de anormalidade de comportamento, né? Às vezes uma patologia mesmo, essa mulher era categorizada como histérica, e isso na época significava a morte. Essa mulher era colocada no asilo para morrer, como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ela era colocada lá para ficar lá pelo fim da vida, tá? E isso era uma coisa muito mais comum para mulheres do que para homens. Isso é basicamente muito machismo da época. E acontece que o Charcot, quando ele chegou nesse asilo, ele teve todo esse material de trabalho e ele quis entender o que estava acontecendo. E para isso ele começou a atender e olhar e desenhar mulher por mulher, cada uma junto com os assistentes dele. Ele foi estudando e desenhando feições e observando cada detalhe do que estava acontecendo com aquela mulher, com aquela outra, e ele foi juntando informações. Ele acabou pegando esse monte de informação que ele tinha, as dissecações de cérebro que ele fazia, os estudos de comportamento que ele fazia, e juntou um pouco com o que ele viu que estava acontecendo com essa tal de hipnose, que ele já conhecia lá do James Braid, que ele já tinha ouvido falar ou estava vendo acontecendo lá pela França. Ele acabou juntando tudo isso e começou a aplicar a hipnose nessas mulheres. Ele percebeu que através da hipnose ele conseguia reduzir tiques dessas mulheres enquanto ela estava naquele estado de hipnose, naquele estado de transe. Ele reduzia tiques, ele reduzia dores, ele reduzia o comportamento indesejado das mulheres. E isso começou a chamar muita atenção de muita gente, principalmente de um médico jovem, muito interessado, chamado Sigmund Freud. Freud, que é o pai da psicanálise, por muito tempo ele considerou Charcot como um grande mestre, como um grande mentor dele. Ele se aproximou o máximo que ele pôde para aprender, acompanhar, e Freud acabou que foi um grande estudioso da hipnose no começo. Depois ele acabou deixando a hipnose meio de lado para seguir a ideia dele da psicanálise. Quando o Charcot morreu, Freud ainda seguiu um tempo com os estudos, e depois mesmo que ele desenvolveu a psicanálise, ficou famoso por isso, ele ainda usou hipnose por muito tempo, mas a hipnose da época ainda não era uma coisa muito controlada. Em certo momento, Freud achou que aquilo não estava dando o resultado que ele queria e partiu para o método próprio dele. Freud teve uma participação muito importante porque ele ajudou a manter vivo o legado do Jean Charcot, que foi um dos maiores estudiosos da hipnose, um dos maiores responsáveis pela hipnose ficar famosa como tratamento clínico. Porque nessa época, lá na França, a hipnose era muito utilizada para entretenimento. E o Jean Charcot trouxe isso para o uso médico, para o uso hospitalar, para o uso clínico. Bom, e a gente avança no tempo, né? Freud, que foi até 1900 mais ou menos, avançando um pouco mais no tempo, a gente tem um cara que também é muito importante, que chama Milton Erickson. Milton Erickson era muito estudioso e ele tinha um problema. Ele tinha uma doença degenerativa que impedia ele de se mexer muito, de falar normalmente, então ele se movia com dificuldade, ele ficava muito tempo parado, e isso desenvolveu nele a habilidade de observar. E de tanto observar as pessoas e o comportamento das pessoas, ele foi desenvolvendo métodos de entender, de ler essa pessoa, de ver o que está acontecendo e de se comunicar com ela através de diversas formas. Então ele aprendeu a falar pouco
porque ele tinha dificuldade, mas falar o que ele precisava falar. Também ele aprendeu a importância da linguagem não verbal, da comunicação não verbal, trabalhando através de toques. E ele basicamente é um dos grandes responsáveis, né, pela hipnose ter virado o que virou como técnica de terapia. O problema do Milton Erickson é que ele não conseguia passar direito tudo que ele fazia. Ele era um cara tão sensacional, mas tão sensacional, que ele fazia simplesmente, ele era natural naquilo que ele fazia, ele aprendeu sozinho e ele não tinha a técnica escrita. Então muita gente começou a modelar ele, começou a imitar o que ele faz, buscando o mesmo resultado. Muita gente foi aprendendo dessa forma, mas exatamente o que ele fazia nunca foi documentado, porque ele não tinha essa técnica, ele tinha muito feeling. E no fim das contas, hipnose é muito feeling, é muito sentimento do que está acontecendo no momento. Vocês vão chegar lá, vocês vão entender o que é isso. Mas Milton Erickson, então, é o pai da hipnose ericksoniana. Na verdade, não é nem pai, ele é o patrono, né? Todo mundo que fala de hipnose ericksoniana está seguindo os passos de Milton Erickson. Infelizmente, não teve como passar todo esse conhecimento, mas as pessoas foram, através de observação, aprendendo com ele e desenvolveram os métodos de hipnose ericksoniana que a gente usa hoje. Sendo que a hipnose ericksoniana é uma hipnose que ela é bem mais permissiva, ela trabalha bastante com metáforas, ela é muito mais na mão do paciente, por assim dizer, do que a hipnose clássica. E a hipnose clássica acabou nascendo mais forte com um cara que era meio maluco, tá? Lá em 1950, mais ou menos, um cara que era meio doidão, um locutor, comediante, se interessou por hipnose, começou a estudar por conta própria, era mais artista, ele fazia mais por entretenimento do que por terapia, e o nome dele é Dave Elman. Então, Dave Elman também é um cara muito importante. Enquanto Milton Erickson era um cara super contido, com movimentos limitados e fala lenta, mansa, monótona, o Dave Elman era um ator. Ele era radialista, locutor, ele era comediante, ele fazia piada, ele fazia do jeito dele. E ele percebeu que isso começou a dar resultado. Na verdade, nem a esposa dele sabia que ele fazia hipnose, que ele sabia hipnose. Ele estudou por muito tempo, ele fez por muito tempo, e durante um programa de rádio ele foi entrevistar alguém que falou alguma coisa de hipnose, e ele começou a discutir com a pessoa porque alguma coisa não estava certa, e discutir tecnicamente com a pessoa, e a esposa dele falou: como assim, você sabe disso? Ele: eu já estudei esse negócio aí há uns 1000 anos. Mas basicamente ele já tinha estudado por muito tempo sobre hipnose, já sabia muito bem do que se tratava. E como ele sabia, ele começou a aplicar e começou a tratar pessoas também do jeito dele. Mas existia um outro cara chamado Jerry Kein, o Gerald Kein, na verdade, faleceu o ano passado, em 2017, que ele grudou no Dave Elman e fez questão de aprender com o Dave Elman tecnicamente cada coisa que ele fazia, sistematizar as coisas que ele fazia. E isso foi de grande ajuda para a hipnose clássica. Então, enquanto a hipnose ericksoniana é uma hipnose que geralmente usa uma fala mais monótona, faz uso de muita fala, bastante metáfora, a hipnose clássica é uma coisa mais energética. Tá? O nosso curso ele é voltado para a hipnose clássica, apesar de ser um curso totalmente integrativo, a gente fala de tudo, a gente testa de tudo, a gente faz de tudo, principalmente quando a gente fala aqui dos fundamentos da hipnose, a gente está falando da hipnose clássica, a gente está seguindo os passos que o titio Dave Elman deixou pra gente. É uma hipnose mais rápida, uma hipnose, uma terapia mais energética, coloca muito mais energia, coloca muito mais força, uma fala mais dinâmica. E essa basicamente é o fim da hipnose moderna, porque depois do Dave Elman veio o discípulo dele, Jerry Kein, que fundou uma das grandes escolas de hipnose do mundo, que é a Omni, isso lá em 72, se eu não me engano. E de lá pra cá aconteceram muitos estudos. E aí eu acho que é legal a gente falar também sobre o cenário da hipnose atual, porque a gente está parando lá em 1950, 1970, mas muita coisa aconteceu de lá pra cá. Muita gente surgiu de lá pra cá com protocolos, ideias. A base da hipnose meio que se manteve a mesma, mas apareceram pessoas incríveis, muitas das quais eu tive a oportunidade de fazer curso, de ter contato direto, de conversar. Tem o Fred e o Anthony Jacquin, que são o pai, né? O pai é o Fred, o Anthony é o filho. Eles são ingleses
E o Fred já trabalha com hipnose há 50 anos. Ele é um excelente hipnoterapeuta, eles são muito famosos e grandes e tem muito resultado lá na Inglaterra, em Londres especificamente. Tem também o James Tripp. James Tripp é um cara um pouco mais novo, ele tem lá os seus 45, 50 anos, e ele tem as técnicas dele também, né? Ele é bem reconhecido lá na Inglaterra, com técnicas, com alguns pensamentos um pouco diferentes sobre como funciona a hipnose, falando sobre hipnose sem transe, que eu inclusive concordo com isso, e sobre tratamentos de formas diferenciadas, coisa que a gente vai ver no curso também. Além dele tem a Melissa Tiers, eu coloco os dois juntos porque eles são amigos, eles trabalham de forma integrada um com o outro, mas a Melissa é de Nova York, ela é muito respeitada, trabalha há 20 anos como terapeuta também, como hipnoterapeuta, e com uma coisa que ela chama de change work, que é o trabalho de mudança, uma coisa muito mais focada na mudança. Lá na segunda parte, no final do curso, a gente, antes de ver os protocolos, a gente fala disso, a gente fala da importância das diferenças entre a terapia e o change work, e vocês vão ver como isso é legal, fantástico o trabalho que a Melissa faz. Eu gosto de destacar também a Kelly Woods, eu tive a oportunidade de conversar com ela, uma pessoa super legal, super aberta, e ela é especialista em hipnose pediátrica, em hipnose com criança. Então eu tive a oportunidade de estudar com ela e ela é fantástica, ela tem muitas ideias boas, e ela é uma grande referência nos Estados Unidos e no mundo inclusive sobre hipnose para crianças. Temos também hoje em dia o Miguel Coco, que é um português, que ele é especialista em auto-hipnose. O Bob Burns, que é um escocês muito doido, que tem uma técnica dele, que a gente vai falar sobre ela também no curso, lá na última parte do curso. A gente vai falar que é a técnica do Swan, que é uma forma de conversar diretamente com o subconsciente. Vamos ver o que é subconsciente mais pra frente. E o Jerry Klein, que que eu já falei, né, que é o cara que aprendeu tudo com DVA, mas infelizmente ele faleceu no ano passado. Eu tenho amigos que chegaram a estudar diretamente com ele. Eu mesmo, nos estudos, em cursos que eu fiz, tive a oportunidade de ver vídeos dele atuando, áudios e ensinamentos dele. Foi um cara super importante também. No Brasil, o que acontece hoje em dia é importante a gente falar e entender também. Recentemente, digo lá em 2014, já não é nem mais tão recente assim, a gente acabou tendo um boom no Brasil sobre hipnose. 2014, 2015 foi quando começaram a colocar vídeos sobre hipnose no YouTube. E aí pessoas começaram a assistir esses vídeos e começaram a se interessar, e pessoas começaram a ficar mais conhecidas. Então, 2015, 2016 foi quando realmente explodiu a hipnose, principalmente por causa de um youtuber coreano que chama Pyong Lee. Esse cara já era famoso, já tinha muitos seguidores, começou a usar a hipnose nos vídeos dele como entretenimento, e ele começou a hipnotizar artistas. Quando ele começou a fazer isso, começou a ganhar muito volume. Mas ele também acabou sendo um aprendiz de um cara muito especial, que é o Rafael Baltresca, um dos meus professores, um grande amigo. Também é um cara que tem muitos seguidores, faz muitos vídeos, coloca muito conteúdo, faz palestras corporativas usando a hipnose. Então ele é um disseminador da hipnose no Brasil. E também tem o Alberto Delisola, que é um mineiro lá de Belo Horizonte, e ele foi um dos responsáveis pela massa ter contato com a hipnose, porque ele começou a colocar vídeos e colocou mais de 300 vídeos no YouTube que ensinam a hipnotizar. Através desses vídeos as pessoas começaram a aprender algumas coisas e se interessar e buscar mais conhecimento, buscar mais curso, e isso é super importante para o estudo de forma geral, para o desenvolvimento da hipnose no país. Então hoje, recentemente a gente teve aparecimento de hipnoterapia em novela, e mais recente a gente teve a hipnose como terapia integrativa sendo adicionada no catálogo de terapias do SUS, junto com a acupuntura e outras várias terapias. A hipnoterapia foi colocada como uma terapia que está disponível para pessoas no SUS. Isso é muito bom, ao mesmo tempo que também é um pouco ruim, porque a gente preza muito pela qualidade, pelo respeito, pela ética, e hipnose acaba sendo uma coisa que é meio solta, né? Não existe uma regulamentação para hipnose, a gente fala disso no curso também. Enfim, essa foi a história desde lá do comecinho até aqui. Se você tiver alguma dúvida, já aproveita o grupo, já joga aí a dúvida que você tem, a pergunta que você tem, a questão, e a gente já começa a discutir. Tá? E logo mais a gente está aqui presencialmente para falar de todo o resto, para muito tempo,
de muito conteúdo direto, tá bom? Grande prazer e até logo. Valeu!